Depois de mais um ano de espera, de novo, finalmente lançou o volume 22 da Light Novel de Tensei Shitari Slime. Ai, vocês não sabem a saudade que deu de testar o limite da minha sanidade resumindo essa obra. Além de que vocês também não paravam de me perguntar quando ia sair esse resumo, né? Só foi sair o volume que vocês começaram a me encher de comentários perguntando quando que ia sair resumo. Mas, como eu prometi, aqui está o vídeo. Assim como o anterior, eu não dividi ele em duas partes. Eu deixei tudo junto em um vídeo só de mais de 40 minutos. Nesse vídeo, nós iremos finalmente ver o despertar de Ivarage e também o retorno de Rimuru ao mundo cardinal. Além disso, também veremos outras reviravoltas. E caso você não lembre o que aconteceu no último volume, vai ver o vídeo que eu deixei aí no card. Hoje eu vou trazer o resumo do volume 22 da Light Novel de Slime, Destruição e Caos Divinos. Então, chega de enrolação e bora começar com esse vídeo. Quando o casulo de 7 cores envolveu ela, seu corpo foi reconstruído. Seu tamanho diminuiu para o tamanho de uma criança humana. Seus cabelos eram brancos. Seus lábios rosados eram fofos, mas torcidos perversamente. Havia um brilho de inteligência em seus brilhantes olhos dourados. Enquanto ganhava a emoção conhecida como ódio, sua inteligência também estava crescendo rapidamente. Graças a isso, ela se lembrou de algo. Ela se lembrou de quando ela foi abandonada. Ela também se lembrou de quando ela se sentia onipotente, mas agora ela havia perdido esse poder. Isso era solitário, era frustrante, era imperdoável. Agora, com seu senso de identidade e inteligência, ela jurou vingança ao Criador de tudo e todos, e seu objetivo era destruir tudo o que ele havia criado. Na frente dela, o portão que levava ao mundo cardinal estava aberto. Aquele era um dos muitos mundos criados por Véu da Nava. Se ela os esmagasse um por um e os engolisse, algum dia, ela certamente ficaria satisfeita. Pensando dessa forma, o dragão destruidor de mundos, Ivarage, fantasiou sobre o que ela faria e entrou em alegria enquanto ria. Respondendo à sua alegria, 3 criaturas apareceram diante dela. Essas 3 criaturas eram Insectors que em poder bruto rivalizavam com os Elanos e também adoravam o dragão destruidor de mundos como se fosse sua própria mãe. Junto deles, também havia 10.000 Cryptids, e vendo suas crianças, Ivarage teve uma ideia. Sim, é isso mesmo. Vou dar nomes a vocês. Mamãe vai dar a vocês nomes maravilhosos. Os nomes que esses 3 receberam de sua mãe foram Kakashi, Rabataki e Swain. Kakashi evoluiu para um leão com cabeça de dragão, além de que havia globos oculares em todo o seu corpo, e até mesmo um monstro de nível Lorde Demônio seria incapaz de evitar a morte se encostasse em sua aura. Rabataki evoluiu para um pássaro elegante com uma figura semelhante à de uma águia e um pavão, e todo o seu corpo foi coberto por penas feitas de Hihirokane. E por fim, Swin, que tinha a aparência de um peixe, ganhou diversos tentáculos em seu torso redondo. Não só esses 3 evoluíram, como seus subordinados também passaram por uma evolução. Com isso, Ivarage conseguiu um exército que estava no nível desastre, e com tudo preparado, ela ordenou seus filhos a avançar em direção ao mundo cardinal. Enquanto passava pelo grande portão, Ivarage sentiu os fragmentos de pessoas conectadas à Véu da Nava. Isso a deixou feliz, pois ela poderia completar sua vingança. Com isso, as forças do dragão destruidor de mundos avançaram para devastar a superfície. Testarossa, Moss e Souka se teleportaram para o território de Milin para saber do estado de seus aliados que foram congelados por Velzard. Por terem sido transformados apenas em estátuas de gelo, eles podiam estar vivos. Isso fez Testarossa ficar confusa, pois se Velzard quisesse matá-los, ela teria os transformado em pó desde o início. Ou seja, Velzard tinha algum plano oculto. Ao chegar no local que eles precisavam ter cuidado, eles viram que Velzard mais uma vez estava lutando contra Guy. Por algum motivo, a luta deles estava bem repetitiva. Guy estava constantemente enviando ataques, e Velzard estava constantemente se defendendo deles. Mesmo a luta sendo repetitiva, ela estava sendo tão destrutiva que Velgrind, mandando uma de suas existências paralelas, estava mantendo uma barreira em volta da luta para proteger a superfície do planeta. Mantendo a paciência, Guy continuou por muito tempo com aquela batalha repetitiva. Isso porque, além de querer encontrar uma abertura, ele sabia que Velzard estava planejando algo. Testarossa, que estava observando, acabou percebendo isso, e a suspeita que nasceu foi que mais alguém estava ali. Porém,
eles não conseguiam detectá-lo. Como salvar os aliados transformados em gelo deveria ser deixado para depois, Testarossa decidiu revelar a localização da pessoa misteriosa. Foi assim que ela usou uma de suas habilidades desconhecidas. O nome da habilidade era Mundo Branco Puro. Esse era um poder que criava um domínio pessoal, onde toda a vida deixava de existir. Embora poderosa, essa habilidade tinha limites. Seu uso exigia condições específicas, e ao ser ativada, a energia negativa, que era chamada de vazio, reagia com a energia positiva, que se chamava força vital, e assim, cancelando ambas. Ao expandir esse domínio, ele eliminaria toda a vida afetada. Contudo, se ela perdesse o controle, o vazio transbordaria sem fim, e isso acabaria destruindo o mundo com um abismo infinito. Mesmo Testarossa, com sua inteligência, inicialmente não dominava essa habilidade. Porém, com a habilidade final Rei do Inferno Belial, ela obteve controle total, tornando-a uma ameaça absoluta e devastadora. Claro, contra oponentes como Gaia e Velzard, essa habilidade não significava a morte certa, mas para pessoas abaixo deles, era um verdadeiro perigo. Ao usar essa habilidade, Testarossa cobriu todo o ambiente no puro branco, e graças a isso, a presença oculta finalmente deu as caras. Ele era um jovem magro com um visual chamativo, mas o que mais o distinguia eram seus olhos demoníacos dourados e prateados, que emitiam um brilho vermelho e azul faiscante. Sua aparência era semelhante a Arúminas, e mesmo nunca tendo visto, Testarossa o identificou. Aquele homem que tinha sido nomeado pessoalmente por Veldanava se chamava Twilight Valentine, e ele era o pai de Irúminas. Twilight foi o criador de diversas raças, inclusive raças que dizem ter descendido de espíritos. Porém, seus erros eram muito mais reconhecidos do que suas realizações. Ele era um homem que fez diversos experimentos antiéticos, o que fez ele ser conhecido como mais cruel do que um demônio e ser desprezado por todos. Foi por esse exato motivo que Irúminas, sua filha, fez uma armadilha onde ela o matou usando desintegração, já que Twilight tinha um nível de mortalidade muito grande. Porém, diferente de sua forma física e espiritual, sua forma astral tinha sobrevivido, e Velzard, interessada nele, o salvou e o tornou seu conselheiro. E até agora, ninguém fazia a mínima ideia de que ele ainda estava vivo. Twilight conversou um pouco com Testarossa e logo cometeu o erro de insultar Rimuru, o chamando de tolo por nomear um primordial, o que fez Testarossa falar que o odiava. Então, querendo brincar um pouco, ele decidiu lutar contra o primordial branco. Quando Testarossa o provocou, Twilight liberou seu espírito de luta, e logo ela percebeu que entendeu mal sua posição, e seu inimigo era muito mais problemático do que parecia. Twilight não era tão poderoso antigamente, porém, graças a Velzard, ele criou um corpo por meio das magículas dela, que ele chamava de pseudo-corpo de dragão. Além de que, para um experimento, ele se livrou de sua habilidade única Ganância, que estava acompanhada com sua pseudo-personalidade. Com isso, ele viu sua habilidade passar por Mariabel, até chegar a Yuki e evoluir para o Rei da Ganância Mamon. Porém, quando Yuki entrou no controle de Mikael, a pseudo-personalidade de Twilight cortou a conexão. Mas, com a análise concluída, ele conseguiu a habilidade final para ele. Mas, querendo mais ainda, ele sacrificou essa habilidade. E graças a isso, ele adquiriu a habilidade final Rei do Mal Angra Mainyu, um poder tão assustador que superava até mesmo os poderes dos pecados capitais, e era a contrapartida do poder criado por Veldanava. E como se tudo isso não bastasse, Velzard tinha um núcleo do seu coração, e por isso, enquanto Velzard existisse, ele seria imortal e invencível. Mas, mal sabia ele, o que Testarossa planejava. A luta entre eles durou algumas horas. Testarossa constantemente enviava ataques nucleares a Twilight, mas todos eles eram inúteis. Até mesmo seu ataque mais forte só servia para criar ferimentos que rapidamente eram curados, enquanto ela mesma só acumulava ferimentos. Twilight sentiu que Testarossa estava planejando algo, e quando ela o provocou, ele decidiu mostrar para ela o poder do seu Rei do Mal. Porém, para a surpresa dele, sua habilidade não funcionou. Testarossa logo formou um sorriso, e ela disse que mostrará para ele como é a destruição. Mais uma vez, o mundo ficou branco, e logo em seguida, o corpo de Twilight começou a ser tomado por esse mesmo branco. Por ser imortal, Twilight estava mais preocupado em entender o que estava acontecendo. E enquanto continuava sorrindo, Testarossa diz que aquele poder é a prova de que ele ainda está vivo e bem. Quando ela abriu a porta do fundo do seu coração, ela sentiu um sopro definitivo da vida. Ela queria sentir mais daquilo.
mas parece que não era mais possível. Acontece que assim como Benimaru e Zekion, Testarossa conseguiu pegar emprestada a energia do Tornar Nulo ou a energia da Nihilidade. E combinando com seu Rei do Inferno e Mundo Branco Puro, ela podia controlar um mundo com energia de vazio extremamente perigoso, como se fosse seu. Controlar o vazio para preencher o espaço já era difícil de controlar. Agora controlá-lo para dominar uma pessoa em específico era algo que até Twilight ficou chocado. A manipulação daquele vazio era tão poderoso que devorava até partículas de informação. E como essas informações estavam sofrendo interferência, o núcleo de Twilight não estava respondendo. E enquanto ficava chocado com aquele controle insano de poder, a consciência de Twilight foi engolida pela escuridão branca e desapareceu. Com isso, ele foi tirado de combate e não poderia mais se materializar e atrapalhar a luta. Ao usar tamanho poder, Testarossa ficou tão fraca que não parecia nem conseguir levitar. Por isso, ela foi até a barreira protetora que Moss, Rain e Misery estavam dentro para observar a luta que realmente importava. Esse tempo todo, a luta entre o demônio e o dragão não mudou nada. Guy estava achando aquilo chato, mas levando em conta contra quem ele estava lutando, ele não podia se precipitar. Ele tinha a habilidade final que podia garantir para ele a vitória. Essa habilidade era o Rei do Orgulho Lúcifer. Com ela, Guy podia copiar qualquer habilidade que ele visse sendo reproduzida. Graças a isso, as chances de ele perder para Velzard não eram altas. O problema era que Guy sabia que Velzard estava escondendo algo a mais além de Twilight. E isso era uma nova habilidade final. E mal sabia ele que foi por culpa dele que ela tinha essa habilidade misteriosa. Desde que empatou com Guy, Velzard decidiu observar o que ele faria dali pra frente. No meio do caminho, ela acabou se apaixonando pelo demônio. Mas o próprio não parecia perceber, nem mesmo quando por meio de uma brincadeira ela confessou seus sentimentos. Isso a deixou irritada, mas fez ela o desejar ainda mais. O problema foi quando o herói Rudra apareceu e travou uma batalha com Guy. Naquele dia, Guy se divertiu muito e até acabou sorrindo. Ver aquilo mudou Velzard. Quando Guy lutou contra ela, ele não fez aquela expressão e muito menos se divertiu. Mas com aquele humano, aquilo aconteceu. Isso fez um sentimento nascer dentro do seu coração, o ciúme. Junto com esse sentimento, ela acreditava que não poderia ficar ao lado de Guy e ele nunca olharia para ela enquanto ela continuasse fraca. Quando esses sentimentos ficaram mais fortes, foi aí que Velzard recebeu uma nova habilidade final. Seu nome era Rei da Inveja Leviatã. Com essa habilidade, Velzard ficou muito mais forte, e por um bom tempo, ela a manteve em segredo de Guy. Quando um tempo se passou, Velzard se interessou por Twilight, o salvou e o tornou seu conselheiro. E mais alguns anos depois, Mikael e Feldry apareceram pretendendo reviver Feldanava. Ali, Velzard viu uma oportunidade de finalmente ter uma revanche com Guy e fazer ele finalmente olhar para ela. Mikael e Feldry não conseguiam controlá-lo, mas por vontade própria, ela se juntou a eles. E isso leva à situação atual. Para mostrar seu amor, o Dragão de Gelo fez tudo o que fez. E após Twilight ser derrotado, Velzard libera o seu poder e para o tempo, abandonando toda a razão para pôr as mãos no seu amado. Enquanto liberava seu poder, ela se declara para Guy, dizendo para ele olhar para ela. Com isso, Guy finalmente percebeu os sentimentos de Velzard por ele. E vendo aquilo, ele se decidiu. Ele não poderia deixar mais Velzard sozinha. Além de que ele tinha um pressentimento ruim por Twilight estar assistindo tudo. Não podendo mais guardar energia, ele começou a levar aquela luta a sério, o que deixou Velzard feliz. Com isso, a luta entre o demônio e o dragão atingiu o seu ápice. Na dinastia feiticeira de Sarion, Leon, Elmésia, Sylvia e Zalário aproveitaram um momento de paz para comerem e descansarem. E após o descanso, eles fizeram uma pequena reunião para decidir como lidar contra Feldry e Milin, que estavam indo na direção deles. Como Milin era a única que tinha poder o suficiente para destruir a árvore sagrada e destruir o mundo, Leon, Elmésia e Sylvia ficaram encarregados de tentar atrapalhá-la o máximo possível, enquanto Zalário lidaria com Feldry. A luta que eles travariam era obviamente uma luta perdida, mas eles não se importavam. O importante era evitar a destruição do mundo. Quando o anjo e o dragão descontrolado chegaram, eles se separaram. Leon, com seu rei da pureza Metatron, tentou chamar a atenção de Milin, mas ela simplesmente passou reto pelo ataque. Após aquilo, ele e Sylvia focaram em tentar chamar a atenção dela enquanto Elmésia servia como suporte. O problema era que não importava quantos ataques eles enviavam, Milin simplesmente os ignorava. Eles sabiam como a filha de Feldanava era forte, mas ver pessoalmente era definitivamente chocante, já que eles não passavam de insetos para ela. Só que como todo inseto,
Seus ataques intermináveis eram irritantes, e Milin logo quis acabar com a fonte daqueles ataques. O trio conseguiu por um tempo evitar os ataques da Lorde Demônio. O problema foi quando Milin percebeu que o pilar que os mantinha era Elmésia. Ela podia estar descontrolada, mas seus instintos de guerra ainda permaneciam. Com isso, ela partiu para cima de Elmésia. Leon e Sylvia ficaram desesperados com aquilo e tentaram impedi-la, mas assim como antes, seus ataques eram inúteis. Elmésia conseguia ver a morte chegando quanto mais Milin se aproximava, e isso fez ela perceber como Rimuru fez eles ficarem muito acostumados. E enquanto percebia isso, ela se perguntou o que ele estaria fazendo. Antes que a morte chegasse a Elmésia, Milin de repente parou o ataque. Isso porque ela ouviu um som muito familiar que a travou. O som veio de um pequeno dragão que não tinha nem 1 metro de comprimento. Junto desse dragão estava uma jovem menina de cabelos pretos, que fala pra Gaia que aquele lugar era muito perigoso. A pessoa que carregava o antigo dragão do caos era Chloe, que finalmente acordou de sua evolução e fusão com Cronoa. E logo quando ela acordou e jogava com seus amigos, Gaia começou a agir de um jeito estranho, sendo resultado do seu laço com Milin. E logo quando ela ia usar um salto espaço-temporal, Chloe se agarrou ao dragão e chegou aonde eles estavam. Vendo sua figura, Elmésia ficou mais tranquila. Isso porque o herói mais poderoso tinha chegado. Ao entregar Gaia para Elmésia, Chloe assumiu a sua forma adulta, criou uma barreira e disse que ia lidar com Milin. Com ela assumindo o controle, Leon, Elmésia e Sylvia ficaram mais animados e tranquilos, e logo foram ajudar Zalário. Já Chloe estava com uma expressão rígida. Isso porque nas outras linhas do tempo, ela sempre perdeu para Milin, mas agora ela tinha o Deus do espaço-tempo. Então, isso poderia mudar. Infelizmente, ela criou expectativas demais. Ela conseguiu defender o primeiro ataque de Milin, cronometrando habilmente seu contra-ataque e desviando o punho do dragão. Então, quando ela estava prestes a atacar, ela cuspiu sangue. Isso porque a cauda de Milin perfurou seu estômago. E aquele único ataque criou um ferimento fatal em Chloe. Porém, como se aquilo nunca tivesse acontecido, o rosto de Chloe voltou ao normal. E mais uma vez, Chloe evitou o ataque, só que dessa vez ela conseguiu evitar o ataque da cauda. Isso aconteceu porque, ao quase morrer, Chloe usou seu Deus do espaço-tempo para enviar sua consciência ao passado. E graças a isso, ela conseguiu prever o ataque de Milin. E o melhor de tudo isso era que essa habilidade drenava o total de 0 magículas. Foi por conta dessa habilidade que Chloe decidiu travar uma batalha a longo prazo com Milin. Derrotá-la era impossível, mas suprimi-la e neutralizá-la não era. Na visão de Elmésia, a luta entre o herói e o dragão era bela e eficiente como uma dança, mas o que ela não sabia era que a cada movimento que Chloe fazia só foi possível porque ela cometeu um erro no futuro e quase morreu. Mesmo com uma habilidade que definitivamente traria a vitória contra qualquer um, sua oponente ainda era uma filha de Veldanava descontrolada. Mesmo quando ela usava suas técnicas secretas, nada funcionava. Seu fim absoluto, que criava um corte no espaço, foi bloqueado por uma barreira. Sua prisão infinita, que selou até Veldora, foi facilmente evitada. Sua mudança no destino não conseguiu trazer Milin de volta à razão. Sem escolha, ela teve que usar sua habilidade chamada Limite de Tempo Zetsumei, que acelerava o fluxo temporal do alvo e o atraía até o fim do tempo, esmagando assim seu oponente com a força do tempo. Mas o uso dessa habilidade trouxe o pior resultado possível. Quando ela usou o Zetsumei, Milin começou a disparar diversos Dragonovas como se fosse por diversão. Com isso, muito poder acabou sendo acumulado, e esse acúmulo acabou fazendo as duas destruírem o mundo. Sim, vocês não ouviram errado. Elas literalmente destruíram o mundo. Essa visão chocou Chloe, mas por sorte, ela conseguiu voltar no tempo. Não importava o que ela tentasse, Milin sempre conseguia quase matá-la, e isso deixou Chloe inquieta, porque ela já estava começando a pensar em fazer um sacrifício. Mas, para sorte dela, Veldora tinha chegado no meio da luta. Chloe nem esperou ele falar direito e já começou a dar ordens para ele, sempre dando ordens que impediam que Milin causasse mais destruição do que causou. Enquanto isso acontecia, Zalário acabou fazendo uma pequena descoberta. Feldwin acabou copiando todas as habilidades e também experiências de combate das pessoas que ele acabou controlando. Isso deixou Zalário irritado, mas sua irritação não fez seu poder aumentar. Quando Leon, Elmésia e Sylvia se juntaram a Zalário, o segundo round da batalha pela Árvore Sagrada tinha começado, e o seu resultado era muito difícil de prever. Em Rubérios, Urúminas fez o seu discurso anunciando o fim do mundo com a chegada de Varaj. Ela conseguiu reunir um pouco menos de 3.000 soldados. 500 soldados eram heróis reunidos de todos os países. Da nação de Tuargon, Gazel liderava 500 soldados. Do Novo Império,
Masayuki, junto de Venom, Kalgúrio e Minute, liderava 100 cavaleiros. Jiroberius, Hinata, junto dos 10 grandes santos, liderava 300 cavaleiros sagrados. Louis, subordinado de Ruminas, liderava pelo menos 400 vampiros. Os 3 filhos de Dagruel lideravam 1000 guerreiros de elite. Além disso, tinham mais 100 soldados que eram de elite. Todo esse exército era para poder enfrentar Ivarage e as criaturas que a acompanhavam. O problema era que mesmo com uma força tão grande, eles não estavam tão confiantes. Além de decidirem a posição de cada um, todos os líderes planejaram criar uma barreira sagrada na saída do portão onde Ivarage sairia. A maioria das pessoas responsáveis pela barreira faziam parte dos 10 grandes santos, mas também tinham pessoas como Miura, que também se juntou ao exército junto de Yomo e Crucius, além de também ter outras pessoas que ficaram encarregadas de protegê-los. Com os preparativos completos, os guerreiros aguardaram a hora de lutar, e quando finalmente chegou a hora, um som sinalizou o fim. Esse som foi a risada de uma criança que apareceu no leste. A mera voz daquela criança criou uma onda de medo em todos. Hinata, usando seu rei das probabilidades, viu um futuro desesperador. A maioria dos guerreiros tinha virado pó e os poucos sobreviventes estavam à beira da morte, enquanto ela estava vagando por aí, deitada no chão. Com aquela visão, ela gritou para todos se espalharem. Logo depois do seu aviso, o dragão destruidor de mundos lançou um implacável clarão de luz que tinha uma velocidade que se aproximava da velocidade da luz. Valgrind foi a segunda pessoa a agir, e logo ela criou uma barreira à volta com força total. Mas, mesmo com toda a sua força, ela não conseguiu se defender do ataque. Assim como a maioria dos presentes também acabaram morrendo. O leste tinha sido transformado em um cenário infernal. Mas foi aí que uma terceira pessoa agiu. Usando ressurreição, Ruminas trouxe de volta à vida todos que há um momento atrás tinham sido mortos. Os recém-revividos logo começaram a perder sua vontade de lutar, mas Ruminas diz para eles não desistirem. Mesmo se eles morressem, ela os reviveria. Então eles deveriam jogar fora os seus medos e enfrentar o inimigo. Hinata fez o mesmo e disse que preferia lutar até o fim como uma guerreira do que desistir e morrer miseravelmente. Kalgúrio logo se juntou a elas, dizendo que sua deusa Valgrind tinha arriscado sua vida para protegê-los, então o mínimo que eles poderiam fazer era lutar. Com todos os líderes fazendo seus discursos, cada soldado recuperou sua vontade de lutar, e direcionaram sua intenção de matar as criaturas que acompanhavam Ivarage. E assim, o longo período de desespero havia começado. Ruminas estava focada em reviver os soldados, mas, de repente, um desastre inesperado aconteceu. Remanescentes do exército de anjos começaram a atacar a todos, e a pessoa que liderava aqueles anjos era Jarril, que aproveitou desse momento para atacar Ruminas. O motivo do seu ataque era porque no passado ele admirava Twilight como um deus, e por isso ele pretendia vingar a morte dele. Jarril era um oponente que nem Ruminas conseguia lidar. Se ela ao menos pudesse ter criado uma armadilha com a magia de desintegração, ela teria chance de vencer. Mas, atualmente, ela estava em desvantagem. Mas, antes que a luta entre eles se estendesse, duas pessoas chegaram para ajudar. Essas pessoas eram Cagalli e Tyr, que até o momento estavam secretamente perseguindo Jarril e esperando o momento certo para enfrentá-lo. Mas, mesmo tendo novas habilidades graças a Ciel, elas ainda não eram fortes o suficiente para enfrentar Jarril. A prova disso foi quando Jarril, em questão de segundos, cortou Tyr ao meio e criou um corte em Cagalli. Ruminas conseguiu revivê-las, mas Jarril logo a deixou incapacitada, só conseguindo se curar graças ao seu rei da luxúria. Por mais que soubessem que elas não eram párias, a dupla não pretendia recuar. Afinal, elas queriam vingar Yuki e Laplace. Mas antes que elas continuassem a luta, para surpresa delas, uma elfa negra acabou se juntando à luta. O nome dessa elfa era Eva, e ela era quem estava servindo a Rimuru e estava cuidando das ruínas de Clayman. Eva servia Cagalli desde que ela era uma princesa. O objetivo de Eva era proteger Cagalli e fazer com que ela vivesse, mas infelizmente, seu valor de existência não chegava nem a 200 mil, e sua força física só era o suficiente para travar uma pequena batalha contra Jarril. Se cansando de tantos fracos o atrapalhando, Jarril usou seu Rei do Fogo para criar uma bola de fogo que queimaria Cagalli, Tyr e Eva até virarem cinzas, assim dificultando ou até impossibilitando a ressurreição delas. Porém, de repente, sua bola de fogo se desfez. Isso deixou Jarril confuso, tão confuso que ele não estava conseguindo acompanhar a realidade. Enquanto ele ficava confuso, duas figuras se moviam. Aquelas figuras
era quem Jarril pensava ter matado. Uma delas se desculpa por ter feito elas esperarem, e a outra, que se sentia excluída, teve seus murmúrios abafados. Essas figuras eram Yuki Kagurazaka e Laplace, que ao que parecia voltaram à vida. Jarril ficou em choque, afinal, ele pensava ter reduzido aqueles dois às cinzas. Já Kagali e Tyr ficaram chocadas, mas encantadas. Afinal, seus amigos estavam de volta. Voltando um pouco no tempo e indo para o fim do espaço-tempo, Mai estava flutuando sem destino e acreditava que logo iria acabar morrendo. Enquanto esperava a morte, Mai acabou escutando a voz de Yuki. Ela acreditava estar alucinando, mas na verdade, ele realmente estava ali. Não só Yuki, como Laplace, que estava sem a metade inferior do seu corpo, também estava lá apenas flutuando. Infelizmente, não é explicado exatamente como eles foram parar ali. O importante é que eles estavam lá. O trio acabou conversando pouco, até eles tocarem no assunto em como Mai coincidentemente foi parar do lado deles, já que aquele era o fim do espaço-tempo. Para quem não se lembra, Rimuru em alta velocidade passou por Mai e Vega, e parece que a passagem dele criou uma tempestade espaço-temporal que acabou a teletransportando para outra parte do fim do espaço-tempo. Mas o fator decisivo que a levou para o lado de Yuki e Laplace foi quando ela pensou que queria agradecê-lo por toda a ajuda que ele deu a ela, já que eles tinham uma pequena história e ela até tinha uma queda por ele. Yuki ignorou a última parte e se focou no fato de que por meio de seus pensamentos ela conseguiu chegar até eles. Foi então que ele teve a teoria de que Mai poderia ir a qualquer lugar com sua habilidade final, e esses lugares incluíam até mundos. E se isso fosse verdade, eles poderiam voltar ao mundo cardinal. O problema era que isso necessitava de muita energia, além de um pensamento claro. Por causa disso, Yuki pensou em usar o seu Rei da Ganância para roubar a habilidade final de Mai, mas o fardo que ele teria que suportar para se teletransportar era muito grande. Por isso, ele mudou o plano para transferir suas energias junto de Laplace e o próprio desejo de Laplace de retornar para casa para Mai. O problema era que, diferente de energia roubada, Yuki não sabia qual seria o efeito de sincronizar sua energia à de Mai, e se ele falhasse, todo o plano iria por água abaixo. Infelizmente, era uma caminhada numa corda bamba, mas Yuki decidiu arriscar. Quando ele começou a sincronizar sua energia e a de Laplace com a de Mai, ele acabou percebendo o quanto aquilo seria difícil. E como se tirasse sarro dos seus esforços, uma voz familiar disse que ele era patético. Yuki reconhecia muito bem essa voz. Ela pertencia à pessoa que lhe roubou a habilidade dos 7 pecados capitais. Essa voz era a de Mariabel, ou pelo menos ele pensava ser ela, já que a voz se autodenominava Maria. Voltando para quando Masayuki usou sua habilidade para trazer heróis do passado, Mariabel acabou sendo trazida junta. No entanto, ela apareceu usando a alma de Yuki como guia e apareceu no fim do espaço-tempo. Então, como forma de vingança, Mariabel arquitetou um plano de imbuir a habilidade de Yuki com seu próprio ego. O que ela não esperava era que ela era compatível até demais com a nova habilidade. Além de que o ser que residia na habilidade não estava mais lá, e apenas um espaço branco restava. Como resultado, Mariabel se envolveu naquele espaço branco. Quando ela menos percebeu, suas partículas de informações acabaram se fundindo com o Rei da Ganância. E naquele momento, Mariabel deixou de existir e deu a vida a Humanas, que se autonomeava Maria. Ela não era Mariabel, mas tinha algumas informações dela. Yuki, ao escutar a voz dela, acabou se irritando, já que ele odiava Mariabel, e ao descobrir que ela se tornou-se Humanas, ele ficou mais desesperado ainda para se livrar dela. Mas, por seu azar, Maria poderia ajudá-lo. Ela era a responsável por calcular e controlar a autoridade do Rei da Ganância, e tudo que o Yuki precisaria fazer era se concentrar na sincronização. Yuki ficou receoso disso e se perguntou se ela realmente o ajudaria. Maria afirmou que sim, porém, como forma de se vingar, ela ficaria ao lado dele para todo sempre para importuná-lo. Isso deixou Yuki irritado e fez ele prever diversas brigas. Mas, após aceitar isso, ele e seu Humanas trabalharam juntos, e então saltaram para voltar ao seu mundo. Atualmente, o mundo cardinal era sua localização atual, e dessa vez, Yuki decidiu se vingar de Jarril lutando sozinho. Ele aprendeu que seu grupo de habilidades não funcionaria em seres como Rimuru e Velgrind, porém, contra pessoas como Jarril, ela seria eficaz. Por isso, Yuki roubou a habilidade de Jarril, que lançou uma bola de fogo e transformou em energia. E para evitar problemas, ele usaria a Palma da Morte para absorver a habilidade final de Jarril. Juntando com o fato de que a força física de Jarril era a mesma de Fultman, e Yuki estava bem mais forte que antes ao ponto de até Velgrind perceber, aquela luta já estava ganha. Desde o início, Yuki dominou por completo Jarril, que tinha poder bruto, mas não tinha habilidade.
Ao perceber que estava perdendo, Jarryu começou a ficar desesperado e até tentou contornar a situação, dizendo que transformaria Yuki em seu subordinado número 1, mas o próprio recusou. Afinal, aquele homem machucou seus amigos. E como seu último ataque, Yuki usou o controle de coração de seu rei da ganância para reverter a vontade de viver de Jarryu. E com essa habilidade, o homem que foi responsável pela vida de sofrência de Cagalli e até mesmo pela morte de Veldanava estava finalmente morto. Ver aquele homem ser morto acabou fazendo Cagalli chorar de felicidade, pois além de se vingar, ela também vingou o seu pai. Isso também acabou deixando Eva comovida, mas, mesmo estando felizes, eles não podiam ficar assim por muito tempo. Afinal, eles precisavam impedir a destruição do mundo. Por isso, deixando Mai para ajudar o exército de Irúminas, Yuki, junto de sua equipe, foi em direção a Sarion. Voltando para a Eurasânia, Velzard decidiu parar de se segurar e finalmente mostrar o poder que ela escondia. Seu rei da paciência podia parar o fluxo de energia, então todos os tipos de ataques podiam ser anulados, além de que podia restringir os movimentos do oponente e reduzir sua habilidade. Já o Sr. Leviathan se especializava em degradar as habilidades do oponente. Depois de fortalecer sua defesa impenetrável, ela enfraqueceu seu oponente. Com isso, ela juntou essas duas habilidades e criou uma onda de choque tão forte que os espectadores da luta começaram a passar por problemas. Para a sorte deles, Geld e Gabiru chegaram para ajudá-los. Geld reforçou a barreira, enquanto Gabiru aproveitou daquela situação para usar a alteração do destino do seu rei da psicologia. Com isso, ele conseguiu mudar o destino da barreira ser quebrada, proteger os soldados congelados e até mesmo conseguiu descongelar Carreira, que era quem estava mais perto. Graças a isso, todos estavam seguros. Já Gai acabou sentindo dor pela primeira vez depois de muito tempo. Isso fez o seu rosto se torcer. Mas isso era tudo. Para acabar com aquela luta, Gai puxou uma espada e com um simples corte se livrou de toda aquela onda de choque. A espada que ele segurava se chamava Mundo. Ela era da classe Gênesis, uma classe que se aplicava a armas que o próprio Veldanava tinha criado. Existia apenas 7 armas com essa classe, e Gai tinha uma delas. Antigamente ele não conseguia usar, mas agora ele conseguia. Para curar seus ferimentos, Gai copiou o Beelzebub de Rimuru. Assim, ele devorou a área congelada e os danos causados a ele. E ele também aproveitou para copiar o Rei da Paciência e o Rei da Inveja de Velzard. No momento em que ele puxou aquela espada e copiou aquelas habilidades, a vitória já estava decidida. Velzard tentou negar, mas discutir com Gai acabou aquecendo seu coração. Ela pretendia admitir a derrota, mas duas pessoas não pretendiam permitir isso. Sem que Velzard soubesse, Feldway instalou um mecanismo no circuito de controle para ficar de olho em Velzard. Graças a esse mecanismo, ele usaria o domínio da regalha em Velzard como um trunfo. Isso não deveria deixá-la sob seu comando, mas, secretamente, Feldway fez um acordo com Twilight, que aceitou. Como ele estava no coração de Velzard, ele conseguiu dar um jeito de fazer o domínio de regalha funcionar. Com isso, Velzard estava sob controle, e Twilight assumiu o controle do corpo. Agora, o seu corpo era o de um dragão verdadeiro. E ver que algo seu foi tomado deixou Gai realmente furioso. Mas, antes que ele pudesse fazer qualquer coisa, uma bala acabou perfurando o coração de Twilight. Com isso, a influência de Feldway acabou sendo destruída, e a consciência de Twilight foi mais uma vez engolida pela escuridão. A bala conseguiu chegar lá por um caminho feito de vazio que Testarossa tinha criado, e a responsável pela bala era Carreira, que tinha mais uma vez usado sua habilidade Julgamento. Por mais que aquela habilidade fosse muito forte e tenha matado seres bem poderosos, ela não acreditava que tinha matado Velzard, mas com certeza fez um enorme estrago. Todos, incluindo Gai, reclamaram com Carreira por usar uma habilidade tão forte, mas ela ignorou isso pelo fato da pessoa em questão ser Velzard. Graças a ela, o dragão do gelo, além de derrotado, acabou sendo salvo. E com o maior problema resolvido, eles começaram a dissipar toda a neve que ela tinha criado e a descongelar os seus companheiros, que ainda estavam vivos. Voltando a Sarion, Chloe e Veldora estavam fazendo um bom trabalho em segurar Meilin. Por mais que Veldora tenha feito várias besteiras que resultaram em Meilin ficar mais forte e fazer Chloe voltar no tempo. Isso deixou Feldway irritado, pois como era possível que eles estivessem conseguindo segurar alguém como Meilin? Não demorou muito para ele olhar para Chloe e entender que ela estava voltando no tempo.
Antes que ele pudesse fazer qualquer coisa, Yuki com seu grupo acabou se juntando e oferecendo ajuda. A presença deles acabou criando uma cena em que Sylvia agarrava Laplace pelo pescoço, já que ela descobriu que ele era o seu marido morto, e Laplace também já tinha tido suas memórias de volta. Mas, depois de uma brincadeira, eles precisaram deixar isso de lado. A quantidade de pessoas irritantes estava aumentando, e Feldway estava pensando em acabar logo com aquilo, fazendo o tempo congelar. Mas, para surpresa dele, um homem com roupa de mordomo acabou aparecendo de repente. Esse homem era Diablo, que tinha saído do labirinto para lidar com Feldway. Aquele anjo foi o responsável por expulsar seu senhor daquele mundo. Foi por conta disso que ele decidiu derrotá-lo com suas próprias mãos. Yuki, junto com os outros, percebeu como o Diablo estava mais assustador do que nunca. Por isso, eles apenas aceitaram o pedido do demônio de deixar tudo com ele. Yuki foi ajudar Chloe e Veldora, enquanto o restante ficou apenas observando. Feldway ficou irritado com a presença de Diablo, mas não importava. Afinal, ele era bem mais forte. Então bastava apenas matar aquele demônio irritante. A vitória parecia mais certa ainda pelo fato de que a espada que ele usava se chamava Vazio, e era uma espada classe Gênesis. Então a derrota não parecia possível. Infelizmente, ele não esperava o quão louco aquele demônio estava. Feldway conseguiu quebrar uma das lâminas de tesouro de Diablo. Por mais que o ferimento tenha sido curado, as forças de Diablo acabaram caindo em 90%. E isso acabou fazendo Feldway pensar que estava em vantagem. Logo em seguida, Diablo começou a provocá-lo, dizendo que o anjo era inexperiente e sempre humilhava seus oponentes. A diferença dele para Diablo no último tópico era que Diablo fazia os seus oponentes atingirem o seu máximo apenas para quebrá-los no final. E ele faria isso com a energia que estava percorrendo em seu corpo, o tornar nulo ou a energia da aniquilidade. Assim como o Testarossa, ele sentia sua conexão com Rimuru ficando mais forte, e isso o deixou muito feliz. Porém, o seu corpo não era forte o suficiente para aguentar tanta energia. Foi por isso que ele usou o seu Rei da Tentação para imaginar o seu corpo tendo resistência o suficiente para aguentar aquela energia. O uso da habilidade apenas fez o corpo de Diablo não colapsar rapidamente, mas uma hora seu limite iria chegar. Além de que se ele não manuseasse aquela energia direito, ele poderia acabar destruindo o mundo. Porém, ele não se importava. Estar conectado com seu senhor e humilhar aquele anjo estava deixando um êxtase tão grande que ele estava ignorando completamente o seu corpo colapsando e o perigo que ele estava causando. Feldway não conseguia acreditar que aquele demônio que não tinha chance contra ele estava se equiparando e até o superando pouco a pouco. Ele ficou em dúvida sobre o que estava acontecendo, mas quando descobriu a energia que Diablo estava usando, ele ficou chocado e até assustado. Como se isso não fosse o suficiente, o lugar em que estava imbuído pelo Rei da Tentação impossibilitava Feldway de usar suas habilidades. Vendo aquilo, ele pensou uma coisa: aquele demônio que ele estava enfrentando estava completamente maluco. Seu choque e desespero apenas aumentou quando ele sentiu sua influência em Velzard desaparecer. Por isso, ele decidiu arriscar. Ele deu a ordem a Milin de destruir a árvore sagrada, e depois tirou sua influência sobre ela. Com isso, a última ordem ainda estava na cabeça de Milin, e ela pretendia obedecê-la. Vendo aquilo, Chloe, Veldora e Yuki ficaram desesperados e tentaram pará-la, mas seus golpes não adiantaram de nada. Até que, de repente, Chloe e Veldora sentiram algo, e começaram a ficar mais calmos. Yuki não entendeu, mas apenas os obedeceu. Milin, mais uma vez, usou seu Dragonova, mas, diferente dos de antes, esse Dragonova era 100 vezes mais forte do que o que ela lançou em Zelanos. Aquele ataque definitivamente seria a morte certa e destruiria a árvore sagrada. Só que antes que o mundo fosse destruído, o espaço tremeu e alguém apareceu. O tempo parecia fluir novamente e os sentidos de todos pareciam entorpecidos. Tudo o que eles escutaram foi alguém reclamando de uma dor. E quando perceberam, o Dragonova, que tinha o poder de destruir o mundo, tinha desaparecido sem deixar vestígios. A pessoa que tinha impedido a destruição do mundo era quem todos sabiam que voltaria. Era quem todos depositaram sua confiança. Era Rimuru Tempest. Ao ver ele de volta, Chloe, muito feliz, acabou o abraçando pelas costas, enquanto o próprio ficava meio confuso pelo que aconteceu. Veldora não perdeu tempo em colocar seu braço em volta de Rimuru e dizer que sempre acreditou que ele voltaria. Afinal, era de Rimuru que ele estava falando. Rimuru gostaria de ficar feliz com seu retorno, mas ele não tinha tempo para isso. Ao elogiar Chloe e prometer uma recompensa para Veldora, Rimuru foi em direção a Milin, que logo deu uma cabeçada nele. Mesmo tendo a dor anulada,
Rimuru acabou sentindo muita dor. Como ele não queria lutar, ele começou a pensar em uma forma de trazê-la de volta à realidade. Com seu olho de Deus, ele se atualizou de tudo o que estava acontecendo, e vendo que Frei, Kaio e os outros que foram congelados estavam vivos, Rimuru viu que isso podia ajudar. Então, tentando conversar com Milin, ele fala para ela que todos estavam vivos. E por incrível que pareça, isso foi o suficiente para fazê-la voltar à sua sanidade, que tentando fugir de sua responsabilidade, disse que não era culpa dela. Com essa resolução fácil, a segurança da árvore sagrada estava garantida. Voltando para Diablo, que estava segurando Feldway até agora, foi até Rimuru para parabenizar o seu retorno. Rimuru logo viu que o corpo de Diablo estava colapsando e logo ele poderia acabar morrendo. E por meio de Ciel, ele teve uma ideia. Assim como Zegion, Rimuru deu uma parte de seu corpo disfarçado de poção para Diablo. Ao tomar aquela poção, o corpo de Diablo mudou por completo e começou a se adaptar ao tornar nulo. E para a felicidade do demônio, seu senhor deixou tudo nas suas costas. A felicidade era tanta que ele chegou até mesmo a chorar, mas ele logo aceitou a missão. Com isso, seu segundo round começou. Feldway não esperava o retorno de Rimuru, mas mesmo assim, ele não ficou preocupado. Ele acreditava que Diablo logo acabaria colapsando, e também pensava que Rimuru estava em frangalhos por receber um Dragonova e estava apenas se fazendo de durão. Mal sabia ele como ele estava errado. Quando ele menos percebeu, os poderes de Diablo começaram a aumentar, e diferente de antes, seu corpo parece ter aceitado o tornar nulo e não estava se desgastando. Seu desespero logo começou a tomá-lo, e ele pensou na ajuda de seus 3 subordinados mais fortes, mas, por seu choque, ele descobriu que todos os 3 acabaram morrendo. Ao saber daquilo, tudo o que restou para Feldway foi aceitar a derrota. E finalmente, para acabar com aquilo, Diablo usou o Requiem do fim do mundo. E com aquilo, ele finalmente venceu Feldway, que foi transformado em pó. Infelizmente, aquilo ainda não foi o suficiente para matá-lo, pois seu corpo logo foi regenerado. Feldway não conseguia acreditar que tinha perdido para Diablo. Ele não conseguia acreditar que seus planos de reviver seu senhor que tinha o abandonado estavam sendo arruinados. Seus olhos estavam completamente vazios, e por alguma razão, Rimuru viu um toque de tristeza e desespero neles. Rimuru sabia que ia se arrepender, mas hesitou em o que fazer com Feldway, querendo que o anjo se arrependesse do que fez. Mas, para sua tristeza, Feldway apenas olhou para o céu, e logo desapareceu. Infelizmente, a habilidade que ele usou não possibilitava rastreá-lo, mas, levando em conta o estado dele, não havia muito que ele pudesse fazer. Todos criticaram Rimuru, mas ele logo desviou do assunto. Com a árvore sagrada salva, o foco deles deveria ser na guerra contra Ivaraj que estava atento. Leon, Zalario e Sylphia foram descansar. Yuki e o seu grupo foram procurar abrigo. Chloe foi ajudar na guerra contra Ivaraj. E Rimuru, junto de Diablo, foi até Eurasânia para ajudar com o caso de Velsart. Assim, a guerra estava cada vez mais se aproximando do fim, mas ainda havia muitas coisas a se fazer. Ao invadir o mundo cardinal, Ivaraj ficou esse tempo todo em cima de um dos seus monstros, apenas observando tudo acontecer. Foi uma visão espetacular ver aqueles seres fracos lutando pelas suas vidas. Mas, por saber que os venceriam em números, ele ajustou suas forças para pequenas quantidades, além de que os seus monstros começaram a se adaptar aos seus inimigos. Quando Benimaru e os outros chegaram para ajudar, o dragão ficou muito feliz. Enquanto assistia tudo, Ivaraj se lembrou de quando Valdonava assumiu uma forma humana. Ela não entendia de primeira, mas logo entendeu. Então, ela também se tornaria uma adulta. Recebendo esse desejo do fundo do seu coração, a evolução do dragão destruidor de mundos que estava em andamento, finalmente estava entrando em seu estágio final. Esse efeito também se estendeu aos seus 3 servos. Olá, pessoal! Você quer uma figura humana? Para tornar a batalha ainda mais agradável, eu lhe darei um novo poder. Nesse momento, o campo de batalha estava calmo. Era como se fosse o sinal de algo terrível prestes a acontecer. Logo, uma risada maligna ecoou por todo o mundo. E o dragão destruidor de mundos, aparentemente renascido, pisou no chão pela primeira vez.